Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta de um aluno nosso da graduação da UFOPA, o John Rick. John Rick perguntou o seguinte: por que na função logarítmica a hipérbole se aproxima da assíntota, mas não a toca? John Rick, primeiro eu preciso lhe alertar que tem um pequeno problema na sua pergunta. Na sua pergunta você parece pressupor que o gráfico da função logarítmica é uma hipérbole. E isso não é verdade. Essa confusão, eu imagino que ela possa acontecer porque a gente aprende que o gráfico da função quadrática é uma parábola, né? Que é uma das cônicas, né? E acaba pressupondo que talvez o gráfico da função logarítmica e o gráfico da função exponencial fosse um ramo de hipérbole, porque essa curva realmente se assemelha a um ramo de hipérbole, essas curvas, né? Mas isso não é nenhum problema, viu? Eu vou até lhe confessar que eu só fui descobrir isso no mestrado, quando, durante uma aula do Prof. Mate, eu perguntei para o professor, eu conheço a demonstração de que o gráfico da função quadrática é uma parábola, mas eu não conheço a demonstração de que o gráfico da função exponencial é uma hipérbole. Aí ele virou para mim e disse, mas não é uma hipérbole. E foi assim que eu aprendi que esse gráfico da função exponencial, assim como da logarítmica, né, não é, na verdade, um ramo de hipérbole, como a gente pressupõe. Mas independente disso, a sua pergunta continua fazendo sentido, se a gente fizer um ajuste nela, né? Então a pergunta fica assim, né? Por que a função logarítmica, por que na função logarítmica o gráfico se aproxima da assíntota, mas não a toca? Então a primeira coisa a esclarecer, para quem está assistindo nosso vídeo e não sabe, o que é uma assíntota? A assíntota é uma reta da qual a curva se aproxima sem jamais tocar. Tá ok? Então, a gente vai ver aqui no GeoGebra o gráfico da função logarítmica e verificar que ela possui sim uma assíntota vertical. Ok? Vamos ver isso. Então aqui nós temos o gráfico da função logarítmica de base 3. Esse controle deslizante A aqui, ele está indicando a base do logaritmo. Eu posso mudar aqui, ó. Você vê que quanto maior a base, né? Essa concavidade aí do gráfico vai ficando mais fechada, né? Quando o valor da base está entre 0 e 1, né, o gráfico fornece aí uma curva que é decrescente. Vamos analisar o caso em que ela é crescente, tudo bem? Vamos trabalhar com esse caso. O caso em que ela é decrescente vai ser praticamente análogo. Então, nós temos o gráfico aqui. Se você observar, o eixo Y ele é uma assíntota vertical. O que isso significa? Significa que ele se aproxima cada vez mais. Olha, à medida que eu vou indo para menos infinito, o gráfico vai se aproximando cada vez mais do eixo Y, sem jamais, contudo, tocar o gráfico. Quando nós nos aproximamos, nós vemos que ele não está tocando. Bem, vamos falar um pouco mais sobre assíntotas, né? Um gráfico ele pode ter assíntotas verticais ou horizontais, ou mesmo uma assíntota pode estar inclinada. Aqui eu vou tratar das assíntotas verticais e horizontais. Então, por exemplo, observando esse gráfico aqui, ele é o gráfico da função 1 sobre x. Esse sim representa uma hipérbole. A reta azul aqui, que é o eixo y, ela seria uma assíntota vertical. Observe, né? A reta vermelha representa uma assíntota horizontal. Tá? Observe aqui. Tá? Então, o gráfico se aproxima dessas retas sem jamais tocá-las, né? Não precisariam ser necessariamente os eixos coordenados. Se a gente modificar aqui os valores de mn, esses controles deslizantes mn, a gente modifica essa equação aqui, e aí você tem outras assíntotas, né? Por exemplo, aqui, ó,
Agora eu tenho a assíntota de equação x igual a 2, e aqui a assíntota de equação y igual a 1. Né? Para provar que você tem uma assíntota vertical, basta você mostrar que o limite de f de x, nesse caso aqui é g de x, né? Limite de g de x, né? Quando x tende a m, no caso aqui, né, que é 2, então 2, pela direita ou pela esquerda, nesse caso vai tender tanto pela direita quanto pela esquerda, né, é igual a mais infinito ou menos infinito. No caso aqui, pela direita, que são por valores maiores que 2, isso aqui vai tender para mais infinito. Então, quando isso acontece, escrever isso aqui significa que a reta de equação x igual a 2 é uma assíntota do gráfico da função g de x, já que o limite vai para mais infinito nesse ponto em que x tende a 2 pela direita. Vamos ver aqui os outros valores, né? Então eu tenho também ela também é uma assíntota vertical, porque o limite de g de x, né, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a menos infinito. Poderia ser mais infinito também. Tá? No caso aqui, se eu manipular, por exemplo, o valor de a, fizer o a negativo, fizer a menos 1 aqui, ela passa a ser, ela continua sendo uma assíntota vertical, mas aí esses sinais estariam invertidos. Né? Aqui seria menos infinito e aqui seria mais infinito. Vamos trabalhar mesmo com o a. Vou deixar o a aqui como sendo 1/10. Tá bom? Opa, 1/10. Tá aqui. Pronto. É mais fácil a gente ver como ela está se aproximando aqui. Pode parecer que está tocando, mas não está, né? Que eu engrossei bastante a linha, mas se a gente aproxima aqui, a gente vê que a reta não está tocando, tá bom? Então vamos lá. Agora, isso aqui para assíntotas verticais. Então, na assíntota vertical, quando os valores do domínio, né, da função tendem a um determinado valor, o valor da função vai para o infinito. Tá? Então, esse aí é um limite infinito, tudo bem? Para as assíntotas horizontais, você verifica os limites no infinito, né? Então, aqui eu teria o limite de g de x, né, quando x vai para mais infinito. Vamos pensar aqui. Quando x vai para mais infinito, o que acontece com a minha função g de x? X indo para mais infinito, ó, x vindo para cá, os valores dessa função se aproximam do valor da reta horizontal, que é 1. Então, aqui o limite seria igual a 1. Note que esses valores vão se aproximar de 1 por valores maiores que 1. E o limite de g de x, tá? Quando x tende a menos infinito, vai ser também 1. Observe aqui o gráfico, né? Ó, a função, quando x tende a menos infinito, ó, quando x vai para menos infinito, o valor de x, o valor de g de x, se aproxima também de 1, só que por valores menores que 1. Tá? Então, você tem aí o limite de g de x quando x tende a menos infinito igual a 1. Então, as assíntotas verticais surgem quando você tem limites infinitos. E as assíntotas horizontais surgem quando você tem limites no infinito. Muito bem. Responder à pergunta do Rick, então, consiste em mostrar que o eixo y é uma assíntota vertical. Para fazer isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar que o limite de f de x, né,
que é a nossa função logarítmica. Quando x tende a zero, aqui ele vai tender a zero pela direita, quer dizer, por valores maiores do que zero. Tende a zero pela direita, é igual a, nesse caso, como a função é crescente aqui, né? Isso vai ser igual a menos infinito. Tudo bem? Estamos considerando a base do logaritmo aqui é 10, que é um número maior do que 1, né? Ok, bem, isso é um fato conhecido, né? Que quando nós fazemos os valores do logaritmo de um número se aproximar de zero, né? Nós temos valores negativos em módulo cada vez maiores. Mas para não ficar uma coisa muito direta, o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar agora, né, então, que a gente tem aqui o limite, né, do log de x na base A, né, com x tendendo a zero pela direita. Como é que eu vou fazer para mostrar que isso vai de fato para menos infinito? Eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que o nosso número x ele é 1 sobre a elevado a um valor k qualquer. Tá? Então, a é a base do logaritmo. No nosso caso aqui é 10, né? A é a base do logaritmo. E k é um número real qualquer, positivo. Tudo bem? Vamos considerar k um número real positivo. Então, se eu fizer k variar nos reais, o valor de x também vai variar nos reais, mas de que forma? À medida que o valor de k for para mais infinito, o que vai acontecer com o valor de x? Note que a gente está trabalhando com o a maior que 1, né? No caso aqui 10, mas nós estamos considerando o caso em que a função logarítmica é crescente. Portanto, a gente vai ter valores de x tendendo a quanto? Vamos pensar. Se o k for para infinito, note que 1 sobre a, sendo o inverso de a, que é maior que 1, vai ser um número entre 0 e 1. Então, como isso aqui é um número entre 0 e 1, quando o k tende a infinito, o x vai tender a 0. E note que vai tender a 0 por valores maiores que 0. Por quê? Porque o a é positivo, né? Então, ele vai tender a 0 por valores maiores que 0. Ou seja, quando x tende a 0 pela direita, o k tende a mais infinito. Eu vou até reescrever aqui x igual a a elevado a menos k. Pronto, acho que fica melhor assim. Né? É a mesma coisa, 1 sobre a elevado a k, a mesma coisa que a elevado a menos k. Né? Note, então, que essa expressão aí, vou reescrever para cá agora, log, né, de x na base a, quando eu substituir x por a elevado a menos k, essa expressão, olha só, eu tenho uma potência de a, né, e a base é a. Então, o resultado disso vai ser justamente menos k. Né? Lembrando que esse k ele depende do x. Né? Então, o que vai acontecer aí? Vai acontecer que quando o valor de x for tender a zero, né? Isso daqui vai ser, na verdade, um limite, vamos lá, de menos k, porque log de x na base a
é menos k, nós acabamos de ver, já que x é a elevado a menos k, quando x tende a zero pela direita. Nós acabamos de analisar aqui que quando x tende a zero pela direita, o k tende a mais infinito, ou seja, menos k vai para onde? Vai para menos infinito, que era o que a gente queria mostrar. Ou seja, realmente o eixo y é uma assíntota vertical aqui da nossa função, né? Da função logarítmica. Mas então surge uma outra questão. Será que não há uma outra assíntota aqui? A assíntota horizontal, nós sabemos que não há, porque essa função aqui, ela vai para o infinito, muito lentamente, mas ela vai para o infinito. Então, ela não vai ter um número que sirva de limite superior. O que podemos nos perguntar é se não há alguma reta que, com certa inclinação, possa servir de assíntota para a função logarítmica. E a resposta para isso também é não, não há. Aqui, por exemplo, pode parecer que essa reta está funcionando como assíntota, mas quando você olha mais adiante, você vê que ela começa a se afastar novamente. Se fosse uma assíntota, o gráfico da função teria que sempre estar se aproximando da reta. Tudo bem? Mas isso só eu mostrar aqui não prova que não há nenhuma assíntota. Vamos ver a prova disso, né? Eu coloquei essa questão para alguns grupos de professores amigos meus e um deles respondeu a essa pergunta e a prova que eu vou mostrar aqui foi feita por esse colega, vou adaptar, fazer um pouquinho diferente, mas em essência é a mesma prova que ele fez, o professor Vitor Amorim. Vou até deixar aqui meus agradecimentos a ele. Então vamos lá. Então vamos à prova, né? O que nós queremos provar é que essa função aqui, a função log de x na base A, que a gente está chamando de f de x, né? Ela, quando crescente, vamos considerar o caso crescente, A maior que 1, ela não tende a nenhuma reta, né? Quando x vai para infinito. Ou seja, ela não tende a nenhuma função do tipo g de x igual a mx mais n, uma função afim, né? No caso, vou considerar funções crescentes, é óbvio. Então, m maior que zero. Para mostrar que ela não tende a nenhuma reta, o que a gente quer mostrar é que o limite da diferença entre essas duas funções aqui, g e f, ele vai tender para o infinito. Quer dizer, se tendesse a zero, aí você teria realmente a assíntota. Mas se isso aqui tender ao infinito, eu estou mostrando que não importa qual a reta que eu tome, essa reta não vai ser uma assíntota da função f aí. Então, vamos lá. Então, comecemos por aqui, né? Limite. Vamos provar isso aqui. Limite da diferença, né, de g de x por f de x, né, quando x tende ao mais infinito. Eu não vou ficar escrevendo x tende ao mais infinito aqui embaixo. Eu vou escrever só o limite e vai ficar subentendido que x está tendendo ao infinito em todos os limites, tá ok? Então vamos reescrever isso aqui colocando g de x em evidência. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, né? Vai ficar o limite de g de x vezes 1 menos f de x sobre g de x. Muito bem. Agora, como o limite do produto é igual ao produto dos limites, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o limite de g de x
vai multiplicar o limite de tudo que está entre parênteses aí, né? 1 menos f de x sobre g de x. Esse primeiro limite, a gente sabe que ele vai para o infinito. Por quê? Porque quando x vai para o infinito, essa função aqui, ó, o n é uma constante, o x está indo para infinito, né? Multiplicado por uma constante positiva, continua indo para mais infinito mais uma constante vai dar mais infinito. Então, esse limite vai para o infinito. Então, a gente só precisa descobrir agora qual o valor desse outro limite aqui. A gente vai ter um problema se ele for zero, porque a gente vai ter zero vezes infinito e a gente fica numa situação complicada, né? Acaba com uma indeterminação, né? Mas ele não vai dar zero. Vamos lá. Vou fazer ele à parte aqui, né? Tá? Fazer a parte bem aqui. Eu sei que o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Portanto, isso aí é o limite de 1 menos o limite desse quociente aí, f de x sobre g de x. O limite de 1, limite de uma constante, é a própria constante. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar 1. O problema é esse outro limite aqui. Por quê? Porque tanto a função f como a função g, quando x vai para o infinito, elas vão para o infinito. Então, a gente precisa levantar essa indeterminação. Só que, felizmente, para o limite do quociente, nesse tipo de indeterminação, a gente sabe que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, né? Então, isso aí, esse limite vai ser igual ao limite do quociente entre as derivadas também. Então, isso vai dar o quê? F' de x sobre g', né? De x. Agora é só calcular o valor dessas derivadas. Então, a gente vai ter 1 menos... Qual o valor? Limite de quem, né? Qual o valor da derivada de f de x? A derivada do logaritmo de x na base A, ela resulta em 1 sobre x vezes o log natural de A. Sobre a derivada de g', a derivada de g de x, né? G' de x. Vai ser o quê? A derivada de mx mais n vai ser m, né? Então, a gente pode agora reescrever isso aqui, e a gente fica com 1 menos o limite de quem? Fração de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e a gente vai ficar com 1 sobre x que multiplica m vezes o log natural de A. Acontece, então, que eu vou ficar com 1 menos quem? Vamos ver. M é constante. Como A é constante, log natural de A também é constante. Então, nós temos uma constante que multiplica x. E essas constantes ainda são positivas, né? Porque tanto m é positivo, como a gente supôs aqui, e o log natural de A também vai ser positivo, já que A aqui é maior que 1, né? Então, x está indo para o infinito, multiplicado por uma constante positiva, isso vai para o infinito positivo. Só que 1 sobre infinito vai para onde? Vai para zero. Então, isso aqui vai dar 0. E aí, 1 menos 0 vai ser igual a 1. Portanto, esse limite aqui vai para 1, e eu fico com 1 vez infinito, que vai resultar em infinito. Ou seja, o limite da diferença entre essas duas funções, não importa qual seja essa reta,
ele vai para o infinito. Em outras palavras, não há assíntota, né, que não seja aquela assíntota vertical que a gente viu para a função logarítmica. Queria apenas deixar novamente registrado meu agradecimento ao professor Vitor Amorim, que colaborou com a solução da questão, permitindo que esse vídeo fosse produzido, e ao John Rick, que mandou a pergunta. Muito obrigado, continue mandando perguntas para que continue havendo mais vídeos. Abraço.